Liturgia do dia 21 de outubro de 2023, sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ter aludido a Abraão, nosso pai na fé, Paulo desenvolve a ideia sublinhando a diferença entre a lei e a justiça que vem da fé. A promessa de Deus feita a Abraão não depende da lei. Não foi em virtude da lei, mas da justiça obtida pela fé, que a Abraão ou a sua descendência foi feita a promessa de que havia de receber o mundo em herança. Por isso, é da fé que depende a herança. Assim, fica claro que a promessa de Deus é livre e gratuita, preveniente e incondicionada. Por outro lado, a fé é o único caminho que leva à justiça. Por isso são filhos de Abraão, não os que vivem de acordo com as exigências da lei, mas os que acolhem o dom da fé. São genuínos herdeiros de Abraão os que aprenderam dele a fé, e não apenas a obediência à lei. A fé de Abraão, uma vez que está ligada à promessa divina, pode também ser chamada esperança. Foi com uma esperança, para além do que se podia esperar, que ele acreditou.
Com essa atitude, Abraão acolheu plenamente na perspectiva de Deus, que dá a vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Pela fé, todos podemos tornar-nos destinatários de eventos tão extraordinários que só a Deus podem ser atribuídos. Com respeito ao Evangelho, Lucas provavelmente reúne neste texto um conjunto de palavras de Jesus para encorajar os cristãos que enfrentam as perseguições e os desafios do mundo. Também lhes oferece critérios de comportamento. É preciso enfrentar o presente com uma perspectiva escatológica, porque o hoje determina a eternidade. Uma vez que não há outro nome, além do de Jesus, dado aos homens para que sejam salvos, a salvação oferecida por Deus depende do reconhecimento público de Jesus. Isso parece estar em contradição com o que se diz no versículo 10. Há que distinguir. Alguns autores pensam que Lucas compreenda a dificuldade que alguns sentem em reconhecer no Jesus terreno o Salvador. Por isso, acha admissível que se fale contra o Filho do Homem. Mas não há perdão para quem blasfemar contra o Espírito Santo. Isto é, quando a liberdade humana recusa aderir à verdade que lhe é interiormente revelada pela graça de Deus. Neste caso, não dar testemunho diante dos homens torna-se infidelidade e motivo de condenação. Pelo contrário, quando a ação do Espírito é acolhida pelo crente, ele pode estar certo do apoio do Espírito no momento em que for chamado a dar testemunho diante dos homens. Paulo continua a insistir na afirmação de que a ação e a generosidade de Deus precedem as nossas obras. Tudo começa com uma promessa de Deus. É o que verificamos na história de Abraão. Antes que ele faça qualquer coisa, há uma promessa divina. Não foi em virtude da lei, mas da justiça obtida pela fé, que a Abraão ou a sua descendência foi feita a promessa, escreve Paulo. A lei só veio a ser dada 430 anos depois de Abraão, como afirma o apóstolo na carta aos Gálatas. A primeira condição, portanto, não é observar a lei, mas acolher a promessa com plena fé. Desse modo, deixamos a Deus total liberdade e pomos a nossa vida à sua disposição. Abrir-nos a Deus é uma atitude simples, mas importante. No Evangelho, Jesus afirma que é preciso confessar a fé também diante dos homens, para ser recebidos por Deus no céu. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Mais do que preocupar-nos em adquirir méritos diante de Deus, com as nossas boas obras, havemos de testemunhar decidida e corajosamente a nossa fé em Jesus e em Deus por Jesus Cristo. Mas não devemos precipitar-nos a julgar aqueles que não mostram a sua fé. É o que também lemos no Evangelho. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem há de perdoar-se, mas a quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais se perdoará. São dois aspectos da fé. Há uma manifestação exterior, mas a fé é fundada sobre uma manifestação interior do Espírito Santo. Pode suceder que uma pessoa encontre dificuldade em professar publicamente a sua fé, em aceitar as manifestações exteriores da fé no Filho do Homem, isto é, a fé cristã. Mas não se pode dizer que tal atitude é imperdoável. Imperdoável é resistir ao Espírito Santo, isto é,
não aceitar dentro de nós o testemunho de Deus que nos impele para o seu Filho. A docilidade a Deus prepara e desenvolve em nós a fé. Quando há esta íntima relação com o Espírito Santo, chega-se à fé. Quem é dócil a Deus aproxima-se da luz. Numa vida fundada na fé, desenvolve-se o fruto do Espírito, e a fé pode chegar ao testemunho heróico que admiramos nos mártires. Esse testemunho não é obra humana, mas fruto do Espírito, dom de Deus a quem lhe abre o coração de par em par e se deixa guiar docilmente pelo Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós vos pedimos que hoje, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.